Queridos e amados irmãos, professores, alunos, seja onde vocês estiverem, homens e mulheres de Deus, bem-vindos a mais um Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com alegria estamos juntos, mais um programa para estudarmos a revista do quarto trimestre de 2024, o último trimestre deste ano, onde nós estamos aprendendo, estudando, meditando e refletindo sobre os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis a uma vida abençoada. Neste trimestre, nós teremos essa oportunidade extrema e importante, relevante, que é os 10 mandamentos. Nosso querido comentarista deste trimestre é o Bispo Samuel Ferreira, que é presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Brás, é presidente da CONAMAD, que é presidente executivo da CONAMAD, que é nossa Convenção Mundial das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, também é presidente da CONEMAD SP, muito respeitado na questão de mídias, através do programa de rádio e televisão, que é o programa Palavra de Vida, e idealizador deste programa, e também um dos nossos diretores aqui na Editora Betel. É bacharel em Direito e doutor em Teologia, dentre outras atribuições e publicações aqui da casa, da sua relevância e importância, nós reconhecemos isso. Vamos estudar a lição de número 8, cujo tema nos diz: não adulterarás. Isso é uma obrigação moral para a santidade e preservação da família. Como texto áureo, nós leremos que: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, verso de número 28. Verdade aplicada, leremos: o 7º mandamento trata da santidade e fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. Nós juntos analisaremos 3 objetivos dessa lição. Primeiro, vamos mostrar aspectos essenciais do 7º mandamento, vamos expor também a abordagem feita por Jesus acerca do adultério e, por fim, explicaremos o objetivo do 7º mandamento, bem como a preservação à santidade. Queridos irmãos, como referência deste texto, Deuteronômio capítulo 22, versos de número 22 até o 24, onde você pode ler com calma em casa e também buscar outras fontes bíblicas para a leitura e também aprofundamento. O motivo da oração para que nós possamos iniciar é orarmos para que Deus nos dê santidade no nosso lar e que dê a oportunidade e sabedoria para que se mostremos e busquemos a santidade. Vamos orar e nesta oração já aproveito, apresento o querido pastor Marcos Santana, que está do meu lado direito, pastor William Barros, do meu lado esquerdo, e dirigindo este momento de oração, pastor Marcos, dirija esta palavra de oração neste momento, nesse instante, a todas as pessoas que carecem. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Antes da oração, quero enviar a saudação à Assembleia de Deus de Altamira, estado do Pará, pastor Robel Santiago. Muito obrigado pela acolhida por ocasião do seminário da EBD. E também uma saudação para o povo de Deus da Assembleia de Deus de Marechal Hermes, pastor Magni Ferreira. Participamos ali da Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Foi uma bênção. Oremos. Nosso Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estar estudando a Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento. E eu peço também em favor de cada família, tenha misericórdia das famílias, renova o amor conjugal, fortalece relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos conjugais, dá livramento. Permaneçam as Tuas mãos estendidas enviando socorro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos, o 7º mandamento, não adulterarás, protege a instrução do casamento, que é sagrada aos olhos de Deus, e sendo este também um mandamento a preservar a fidelidade conjugal e, por extensão, também a estabilidade da família na sociedade. Na cultura atual, onde o casamento tem sido muito banalizado, bem como os mandamentos não têm sido respeitados, ainda é relevante para nós pensarmos no bem-estar espiritual e social e principalmente na questão familiar. Para tratar o primeiro assunto, pastor Marcos dará sequência. Antes eu quero pedir para que você curta, comente, compartilhe, siga-nos pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube aqui, se você puder se inscrever para ficar por dentro de tudo que nós publicamos e aqui mantemos você também bastante informado, tá bom? Vamos para os aspectos essenciais do 7º mandamento, pastor Marcos Santana. Irmãos, vamos estudar um tema nesta lição que se refere a um assunto que tem acompanhado a história da igreja ao longo dos anos. É uma questão que continua bem presente em nossos dias. É importante, ao longo de todo o estudo desta lição, nós termos em mente que a natureza pecaminosa, a tentação, continuam fazendo parte da realidade do povo de Deus, enquanto estivermos debaixo do sol. Vide o texto da introdução da lição de hoje. A banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. Tópico 1. Aspectos do 7º mandamento. Nós podemos aproveitar esta lição para reforçarmos alguns princípios bíblicos sobre a instituição da família e os propósitos de Deus ao criar a família. O subtópico 1.1, uma definição de adultério. Nós encontramos no texto da lição algumas definições que apresentam diferentes sentidos. Então nós queremos pontuar aqui que na lição de hoje a ênfase é que o adultério é a violação, a ruptura, a quebra do voto de fidelidade conjugal. Este é o sentido que a lição está enfatizando mais. Então, visto isso, nós temos aqui um mandamento que trata de um pecado que envolve a questão da sexualidade e também o casamento. Ou seja, duas questões que nós podemos identificar como dádivas ou presentes de Deus para a humanidade: a sexualidade e o casamento. Eu estava lendo um comentário que eu compartilho com os irmãos. Quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a serem alvos de distorção e perversão pelo mundo, pela carne e pelo diabo. A vida do povo de Deus, após a libertação da escravidão e quando vivendo na terra prometida, envolveria sexualidade e casamento. Mas é interessante nós estarmos atentos, porque considerando os costumes pagãos da época, considerando a natureza pecaminosa do ser humano, nós precisamos ter em mente pelo menos esses dois textos da palavra de Deus, que são bastante pertinentes agora. É o Salmo 119, versículo 11, ou seja, leiamos este verso tendo em mente estas considerações.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Precisamos da palavra de Deus, da revelação de Deus, do Espírito Santo, para não sermos envolvidos e contaminados, influenciados por essa cultura pecaminosa, pela nossa própria natureza pecaminosa. 1.2, a natureza do mandamento. Lembremos que sexualidade é criação divina, como nós encontramos em Gênesis. A Bíblia, ela não condena a prática sexual em si. Ela condena a prática ilícita, a prática contrária aos princípios bíblicos. Um comentário que eu extraí do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, no verbete adultério, lá consta: um mandamento que exige pureza sexual. Isso contrasta com a infidelidade e promiscuidade, sancionadas pela religião oficial do restante do antigo Oriente Médio. É um mandamento que aponta para os limites das relações sexuais permissíveis. Vide Êxodo, capítulo 22, versículos 16 e 17, e Levítico, capítulo 18. Especialmente Levítico 18, note que a introdução do tema neste capítulo diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Fareis conforme os meus juízos. Fareis conforme os meus estatutos. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí os irmãos vão ver como Levítico 18, ele expande esse mandamento. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver algumas práticas que eram toleradas no Antigo Testamento, mas não são mais em Cristo. E 1.3, a punição do mandamento. A expressão que nós encontramos aqui, punição, em nossos dias, não tem sido muito utilizada, não tem sido muito aplicada, e é possível que de muitos também rejeitada, por ser considerada uma expressão impopular na sociedade de hoje. Ataques dirigidos contra a igreja têm focado também as questões que envolvem a prática sexual. Nós podemos atestar que já há algumas décadas grandes mudanças têm ocorrido na nossa sociedade, incluindo aí o entendimento em relação à sexualidade humana. É evidente que as punições que nós vemos nos textos do Pentateuco, elas não se aplicam hoje, mas não significa que o adultério deixou de ser pecado e de ter consequências. Vide os textos que tratam acerca dos que vivem na prática sexual contrária à Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Diante desta realidade da vida debaixo do sol e diante da realidade dos novos padrões estabelecidos por Deus para o viver debaixo do sol como povo de Deus, como povo da aliança, nós precisamos aproveitar esta lição para reforçar
o que a Bíblia diz, para reforçar o que Deus exige e também termos plena consciência da nossa dependência da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Que o Senhor socorra as famílias, que as nossas famílias sejam alcançadas pelo socorro de Deus, que casamentos sejam fortalecidos, que casamentos sejam renovados para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado, querido amigo. O senhor nos ensinou que o 7º mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Muito obrigado por sua abordagem aqui, tão boa e excelente. Vamos ao segundo tópico. O pastor William Barros estará tratando sobre a abordagem de Jesus acerca do adultério. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Nossa aula de número 8 é uma aula muito forte, é uma lição muito urgente. Nós nunca vivemos um período de tantos divórcios no meio evangélico e, ao mesmo tempo, nunca vivemos um problema tão gigante com relação à inversão de valores e destruição da família como está em curso no mundo enquanto gravamos essa aula. Você é testemunha, você vive e sabe o que estamos falando aqui está acontecendo diante dos seus olhos. Está uma verdadeira campanha aberta para a destruição de casamentos, de lares, de famílias. E essa aula toca justamente de forma frontal nesta questão e nos dando a oportunidade de sermos admoestados. Eu, inclusive, trago uma palavra de incentivo aqui aos pastores, aos líderes. Convoquem, reforcem, incentivem para que ninguém falte nesse domingo. É uma aula que deve terminar. Você que é superintendente da escola dominical, não permita que essa aula termine sem orar pelos casais, sem chamar na frente, sem ministrar, sem orar pelas famílias. Essa é uma oportunidade única de falar disso fora do âmbito de jantar de casais, de um evento voltado a casais na igreja, por exemplo, no dia dos namorados. Então essa é uma oportunidade singular na EBD de atacar uma questão que é o ataque do diabo à família e a destruição dos casamentos. Repito uma coisa que eu disse na introdução. A prova de que esse assunto é importante e urgente é um número enorme de divórcios que estamos vendo acontecendo em nosso meio na igreja. Muitos irmãos, muitas pessoas no nosso meio estão se divorciando. E não é bom que isso aconteça, não é bom que seja assim. A nossa lição, o nosso tópico 2, vai tratar de uma forma mais intrínseca, mais íntima, sobre as causas e a realidade disso. Nós vemos no nosso tópico 2 a abordagem de Jesus acerca do adultério. O nosso autor deixa claro que a forma como Jesus aborda essa questão mostra que tanto o adultério como o homicídio partem da mesma origem, o mal plantado no coração. É do coração que está ali o caminho da saída da vida. É por ali, no coração, que brotam o adultério, os homicídios e todo o mal. Quando nós olhamos para o nosso tópico 2.1, o adultério não acontece por acaso, é justamente o início de todo o conclave, de todo acontecimento pecaminoso. Aonde que tudo acontece? Onde tudo começa? No coração. Antes de uma pessoa realizar o ato do adultério, ela já pensou, ela já fantasiou, ela já se imaginou fazendo isso. E esse é um aspecto interessante, porque a Bíblia vai chamar de pecado no Novo Testamento não apenas a prática de adulterar, mas o ato de imaginar, pensar, maquinar o ato. Ou seja, o fato de alguém pensar em fazer, para Deus, já é tido como pecado de adultério. Por que isso? Porque enquanto que a prática do adultério é uma violação da aliança com o cônjuge, maquinar o pecado
é aceitar dentro de si, aceitar fazer. E nesse caso, está se traindo a Deus. Porque antes de ter uma aliança com seu cônjuge, você tem uma aliança com Deus. E essa aliança é quebrada no momento que a pessoa está imaginando, desejando, fantasiando no ato do adultério. Você precisa entender que a sua aliança primeiro é com Deus. Repito aqui, você tem uma aliança com Jesus. Você não pode romper essa aliança e imaginar que pode viver maquinando o mal e que Deus não está vendo, e que nada vai acontecer e que não há consequências. Irmãos, Deus mostra na aula de hoje que está tão preocupado com o que fazemos como com aquilo que pensamos. O que você tem pensado? O que tem dominado o seu pensamento? De que sua mente tem se alimentado? Que tipo de programas em TV? Que tipos de redes sociais? Que tipos de sites você frequenta? Com quem você conversa? Você tem alimentado o desejo, a chama do desejo, do pecado, através de conversas com pessoas? Alimentando, mexendo com emoções? Muitas pessoas que não praticaram o ato, e eu já conversei, já tive N casos de conversar com pessoas que destruíram a sua vida. Olha que interessante. Eu já lidei com vários casos de pessoas que destruíram sua vida sem nunca ter fisicamente tido relação sexual com outra pessoa, fora do casamento. O tempo que deveria ser dedicado ao outro, ao cônjuge, o tempo que deveria ser dedicado a coisas saudáveis, o tempo que deveria ser dedicado primeiramente a Deus, agora está sendo dedicado ao pecado. Seja sozinho, com vício em pornografia e tudo que esse vício acarreta, como com relação à prática do adultério. Então, irmãos, a grande lição nesse tópico 2.1 é que uma pessoa peca e quebra uma aliança e adultera mesmo pensando, mesmo sonhando e fantasiando, ou agindo de forma solitária, como a gente vê no vício na internet. Mesmo que a pessoa não tenha praticado com outra pessoa o ato de adultério. Para Deus, essa pessoa já adulterou. E lembrem, a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre a unidade do casamento. Ele diz aqui nosso autor, o Novo Testamento define o casamento como uma representação de nossa relação com Jesus Cristo. Irmãos, isso é lindo. Quando Jesus quis mostrar a íntima relação, a intrínseca relação da igreja com ele, ele retrata a igreja como uma noiva, que mais tarde haverá as bodas do Cordeiro. A igreja é a noiva de Jesus. Mostra o quê? Estar junto, inseparavelmente juntos. O noivo vai cuidar da noiva, vai amá-la, vai tratá-la, vai fazer com que ela seja feliz. É essa a ideia da figura da igreja como noiva. A igreja é de Jesus, pertence a Jesus, tem aliança de Jesus. Logo, ele tem compromisso com a igreja. O mesmo se espera de quê? Do foco da ilustração, que é o casamento. Se espera que o casal seja um time, que o casal se cuide, que o casal se ame, que o casal possa haver cumplicidade, possa vencer as arestas e defeitos e problemas, porque todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas. Quando a pessoa casa, é muito normal no início do casamento haver ajustes, porque por mais que a pessoa tenha tido algum conhecimento do outro, esse conhecimento é muito incipiente, é muito raso e superficial. Quando as pessoas começam a conviver juntas de verdade, é que é o desafio. Eu, por exemplo, quando eu fui casar, eu e minha esposa, nós no primeiro 1 ano de casamento, nós não tivemos televisão. Na época, a internet estava engateando ainda, não se tinha tanta coisa com redes sociais ainda, então a televisão era muito mais vista. Então primeiro 1 ano de casamento, a gente não teve televisão e a gente acabou, por força da obra de Deus, indo morar em outro estado. Isso fez com que a gente praticamente só tivesse um ou outro. Isso fez com que a gente se ajustasse muito à vida de casal. Isso ajudou muito no nosso entrosamento.
sabe? Essa coisa de ser só um pro outro, não ter nenhum parente próximo, e acabou que, sem televisão, a gente se ajustou muito melhor naquele primeiro ano de casamento. Então, inclusive, é uma coisa bem interessante. Eu já estou entrando aqui no tópico 2.3, zelando pelo matrimônio, e eu aconselho, de verdade, a todos os casais que estão aqui. Primeiro ponto, quando a gente olha para a questão do adultério, limpe sua mente. Limpe sua mente. Fazer uma higiene mental, uma limpeza da mente não é um processo rápido, mas também não deve ser um processo demorado. Tire da sua mente, tire do seu campo de alimentação aquilo que alimenta a sua mente, tire da sua fonte de alimentação mental aquilo que desagrada a Deus. Você quer ter um casamento saudável, mas se alimenta o tempo todo de pornografia. Vai ter problemas. Você quer ter um casamento saudável, mas é viciado em jogos, fica até de madrugada jogando. Vai ter problemas. Você diz que quer ter um casamento feliz, mas o seu cônjuge está sempre em segundo ou terceiro plano. Sempre alguma coisa é mais importante. Vai ter problemas. E assim a vida. Você precisa fazer uma escolha. Você pode assistir essa aula aqui agora e só dizer, realmente, né? Que coisa, não? Precisamos melhorar. Ou você pode assistir essa aula e falar, calma aí, o que eu posso fazer agora para mudar a mim mesmo? O que eu posso fazer agora para refazer algumas coisas para poder ser diferente a partir de hoje? É isso. Assistir essa aula e não fazer nada, só ficar olhando e ver a vida passar, é construir sua casa na areia, não vai adiantar nada, a ruína te espera. Agora, se você quer de verdade mudança, comece por você. Pare de exigir mudança dos outros quando você não está disposto a melhorar nem mudar. Comece mudando você. Comece melhorando você. É muito fácil apontar o erro do outro, o que o outro tem que ser ou o que o outro tem que ter. Mas e você? Você é uma pessoa fácil de lidar? Você é uma pessoa boa de conversa? Você é uma pessoa tranquila? Você ouve as pessoas? Ou você é descontrolado, tomado pela raiva, não ouve ninguém? Tem que explodir, se não explodir não é você. Tem que pensar. A aula de hoje é para isso. É um confronto. Você quer mudar? Você quer estar casado? Ou quer terminar como várias pessoas que você conhece, quem sabe até na família, que todos divorciaram? Você tem que fazer uma escolha. A vida é feita de escolhas. Uma outra coisa, se você quer de verdade manter um casamento, você precisa trazer princípios de Deus para a sua vida, para a sua casa. Princípios de Deus para a sua família. Seus filhos precisam ter a clara noção de que você honra seu cônjuge, de que você ama e respeita seu cônjuge. Seus filhos precisam ter a noção clara de que eles não estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus e depois seu cônjuge. Muitas pessoas passaram a idolatrar os filhos. Colocaram o cônjuge em segundo ou terceiro plano e etc. Um exemplo disso é que tem pessoas que o filho está em primeiro lugar. Já deixou claro, para mim o primeiro lugar é meu filho. E aí o filho cresce, casa, vai viver a vida dele e o cônjuge fica sozinho, porque destruiu o casamento. Então guarde as lições. Não há tempo aqui hábil para tratar no assunto de casais como se deve. Porém, os professores, na aula de hoje, devem explorar esses pontos de forma sutil, porém direta, como um snipe, indo direto ao ponto. E aproveitando, mais uma vez, que o superintendente de escola dominical não perca a chance. Chama no final os alunos, chama os professores, vamos orar pelos casais, vamos ministrar aqui agora. A aula de hoje, faça um apanhado. Em que a aula de hoje confrontou você? Em que a aula de hoje te ajudou a melhorar? Em que a aula de hoje está reforçando para você mudanças? O que você pode melhorar hoje? O que você pode ser diferente? O que você pode rever na sua vida? Não espere. De coração, eu termino dizendo para você, não espere o velório do cônjuge para descobrir que era feliz e não sabia. Não espere o velório do cônjuge para descobrir
que você tinha tudo. Valorize enquanto está junto. Valorize enquanto tem. Não perca, não deixe escapar pelos dedos a sua felicidade. Que Deus te abençoe. Querido pastor William Barros, Deus te abençoe. Eu quero aqui ressaltar o que o senhor nos ensinou. O senhor nos ensinou que a união entre marido e mulher exemplifica a união entre a igreja e Cristo, ou Cristo e a igreja. Queridos irmãos, vamos então ao objetivo do mandamento, terceiro tópico. E esse objetivo aqui do mandamento não adulterarás é proteger a santidade do casamento, preservar a família e, por extensão, também assegurar uma sociedade moralmente forte. O casamento é uma instituição divina que torna-se vital para o desenvolvimento de uma sociedade estável e saudável. Nós temos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil uma definição que família é o contexto estabelecido entre um homem e uma mulher que decidem criar por laços matrimoniais e assim por diante, conhecidos como casamento por união, e essa união não é uma questão unicamente de fato, mas de direito, através do contrato social estabelecido e celebrado no casamento, no cartório, feito a lavratura disto e definido perante a sociedade a sua união. Esse casamento nos ensina o Senhor a guardarmos a santidade nele. Esta junção plena que se torna a célula máter ou a célula mãe da sociedade, torna-se importante guardar a santidade do casamento, é o 3.1, por quais razões? Vamos analisar então. Hoje, infelizmente, o adultério tem sido uma das causas de principal desintegração das famílias nos nossos dias. Nós temos visto que o inimigo tem se utilizado desta arma já há anos. Nós temos visto lares sendo bombardeados, sendo desestabilizados e famílias que acabam obtendo fruto dessa desestabilidade também como consequência a desestabilização da sociedade. E isso é um papel que a igreja ela precisa se posicionar quanto à questão da preservação, incentivando seus membros, orando para que casamentos sejam mantidos, através das instruções de pastores, líderes e até mesmo a junção de todos os departamentos da igreja, trazendo quanto isso se torna doloroso e impactante a vida familiar. Eu já diria que é muito mais devastador do que possamos simplesmente verbalizar aqui. Eu costumo dizer que a ruptura de um casamento, ela leva traços continuamente da vida de um e outro. Quando há a junção desse instrumento poderoso chamado casamento, que é a união de dois seres que pensam diferentes e estão buscando comum acordo, eles precisam entender que ao se separarem e juntar-se a outros corpos, você carrega também para si não só sentenças de vida e pensamentos, doenças e outras coisas mais, mas também questões espirituais. E esta é o que nos preocupa. São questões que acabam afetando todo um contexto. Então, para trazer a segurança e integridade no nosso casamento, o matrimônio precisa ser conservado como uma instituição que Deus estabeleceu. Por isso, reflete ser um caráter santo, puro, fiel, onde nós devemos ter um comportamento ilibado, aliança. Não só isso, sermos regidos pelas regras estabelecidas já por Deus para um casamento saudável. Por isso que a gente costuma sempre ressaltar que a preservação antes do casamento, ou seja, a castidade, e depois do casamento,
o relacionamento sexual entre o marido e a mulher tem que ser preservado porque ele é abençoado por Deus e unicamente ser compreendido entre esses dois seres que estão unidos em um só compromisso de casamento santo, irrepreensível. Por isso que o adultério nós confrontamos. É uma aliança que é uma questão que afronta a aliança matrimonial estabelecida por Deus. Isso causa consequências severas, espiritualmente falando, profundas, emocionalmente dizendo, dentre outras coisas que podem ser complicadas e como causa complicadoras na sociedade. Vamos então falar sobre o 3.2, guardar a santidade no lar. Os lares, nós sabemos que precisam mais do que nunca serem unânimes concernentes a norteamento de suas ações. E não só isso, devem ser unânimes concernente à palavra de Deus ser dominante, sendo ela um forte baluarte, fortalecendo a sociedade, sendo a porta de exemplo, de observação e de vontade que a sociedade tenha de ser ou se tornar como nós, cristãos autênticos e verdadeiros. É necessário ter uma postura comedida, onde a fidelidade tem que ser cultivada e tem um impacto profundo na vida de todos os filhos. Lares são extremamente abençoados através destes princípios e filhos serão cada vez mais admoestados a estarem de acordo com os padrões que Deus exige. Isso torna o ambiente muito seguro, produtivo e capaz de contribuir para os propósitos mais elevados de Deus para a nossa sociedade. Quando há uma desintegração de lares, às vezes causada por essa questão do adultério, você acaba imprimindo em filhos uma questão um pouco mais caótica, que seria filhos que se sentem inseguros e também serão reverberados a serem improdutivos na vida e na sociedade. Essa destruição do lar por conta do adultério gera consequências, por exemplo, de a ausência de pais curados, gerando então filhos doentes, abandonados. Mulheres às vezes deixam essas feridas expostas e vai gerando outras consequências disfuncionais, diria eu, relativas a alguns efeitos que se tornam devastadores e às vezes, por incrível que pareça, extremamente sem condição reversa, irreversíveis. Essa infidelidade vai resultando em situações que são complexas. Mais do que terapias se tornam necessárias. Se torna necessário acompanhamento, postura, para tentar reverter aquilo que propriamente foi condicionado às crianças crescerem em lares que são explosivos e extremamente conflituosos. Afeta todas as pessoas, envolvendo e gerando alguns ressentimentos que se tornam sulcos profundos na vida de um ser humano, gerando conflitos emocionais que se perduram mais do que uma geração. Então, manter a santidade é mais do que um dever. E ainda mais dentro do ato conjugal, dos atos que constituem o cônjuge, ter a prioridade de combater essa imoralidade que se torna muito comum e crescente. Você observa isso nos noticiários, não só nos noticiários, mas você vê uma série de pessoas tendo uma vida depravada, exposta, essa base desintegrada da família. Isso vai gerando uma sociedade cada vez mais inconsequente, doentia, e nós não podemos ser comparáveis a isso. Nós vemos sempre pessoas achando que é comum o adultério. Ter relações ou relacionamentos vai gerando uma deficiência muito grande na sociedade. E é por isso que é necessário que nós possamos guardar a santidade, sendo um estabelecimento profundo para evitar
profundo para conservar e profundo para prospectar o nosso lar, a estar num lar seguro, estável diante de Deus. Vamos falar do 3.3, onde devemos guardar a estabilidade, essa estabilidade das sociedades. Famílias fortes e saudáveis acabam por produzir também e estampar na sociedade cidadãos que serão, ou melhor, cidadãos que serão extremamente fortalecidos para com o outro. Por isso que o adultério é um flagelo que nos cerca, que enfraquece a base familiar, e o resultado desse enfraquecimento é também o resultado de uma sociedade extremamente fraca. Por isso que os pais precisam se preocupar em estabilizarem o lar, tanto emocionalmente, quanto espiritualmente, quanto moralmente, para que filhos sejam capazes de resistir aos efeitos perniciosos e pecaminosos de perversão sexual que muitas das vezes permeia as nossas sociedades, sejam por música, sejam por filmes, sejam por streaming, sejam por redes sociais e das mais adversas. Hoje, a sociedade vomita esses dejetos morais, com falta de moral, com falta de pudor, a todos os nossos filhos que têm acesso a celulares e são livres para fazer conforme o coração ainda em formação está tendendo. Então, precisa ter um sério acompanhamento. Isso permite que os pais tomem uma postura muito severa, às vezes, com os filhos, mas que lá na frente nós veremos que esses ataques que usam e têm o objetivo de corromper a mente dos nossos filhos seja vedado e seja retirado do nosso meio. O casamento, quando é fortalecido, vai produzir nos filhos também filhos distinguíveis da sociedade, que tem um discernimento, ele consegue ver o que é errado, ele consegue projetar o que é bom e consegue se reservar a não cometer o que é mal. Esses filhos, então, por sua vez, eles se comportam quando adultos com integridade e são capazes de contribuir para a sociedade e resistir também às tentações que são influências destrutivas, muitas das vezes, do mundo. A sociedade atual, ela está extremamente saturada dessa imoralidade. As leis hoje acabam, muitas das vezes, promovendo a aceitação de uma norma ou de um estabelecimento, e a única forma eficaz de combater isso, especialmente a questão do adultério e dos atos, atos sexuais e outras atribuições que atentam contra esta capacidade, somente com famílias fortes, ensinadas, embasadas por Cristo Jesus, que nos ajuda a resistir ao inimigo, a promover a santidade e a levar-nos a ser cada vez mais crentes e fiéis em Deus. Eu ensinei que é preciso guardar a santidade no nosso lar. Portanto, o 7º mandamento, ele chama a manter a santidade concernente à fidelidade do casamento. O adultério não destrói apenas relacionamentos, mas também refere-se ao relacionamento com Deus. Como cristãos, somos chamados a vivermos uma vida pura, tanto no comportamento quanto no pensamento, e preservar a santidade do casamento como um reflexo de Cristo à sua igreja. Vamos orar. Nesse instante, clamaremos, pastor Marcos e pastor William, que estará dirigindo a Deus oração, para que o Senhor conserve as famílias. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Guarda, protege, blinda nosso casamento, que possamos, ó Deus, te servir em espírito e em verdade e manter, Senhor, a aliança que constituímos nesta terra e que representa a nossa aliança com Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, muito obrigado por sua participação, obrigado por comentar, curtir e compartilhar, se inscrevendo também no nosso canal e acessando sempre as nossas mídias. A Editora Betel visa sempre produzir, impactar vidas para um bom aproveitamento da Palavra de Deus. Muito bom ter vocês aqui. Aguardo vocês na aula de número 9, onde juntos abordaremos não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.